Em vésperas como estas, estamos acostumados a ver vários pôsteres que ousam definir a Páscoa. E um dos que mais circula é aquele que diz que a Páscoa não é coelho dando chocolate. E esse mesmo pôster geralmente vem com uma coroa de espinhos no outro lado, mostrando que Páscoa é dor, Páscoa é morte, etc. Mas essa é só metade da história. Vamos voltar um pouquinho lá no começo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, no versículo 26, Deus ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Depois que Deus criou o homem, dando a ele liberdade de governar e administrar com sabedoria a terra farta e cheia do que ele, o homem, precisava, Deus pediu uma coisa somente, dizendo contudo: não comerás da árvore do bem e do mal, porque o dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. O homem ficou teimoso e provou da árvore, tendo-lhe desta forma aberto os olhos de um jeito que ele não saberia lidar. Na verdade, o pecado de Adão e Eva não foi o fato de terem comido daquela fruta, e sim pelo fato de desobedecerem à ordem dada pelo Criador, Deus. Desde aí os olhos do homem, os olhos do ser humano se abriram para o pecado, se abriram para a astúcia, se abriram para o medo, se abriram para a ganância, se abriram para o orgulho e para todo tipo de corrupção. Essa mesma desobediência trouxe consequências sérias, sendo a maior delas a separação entre Deus e o homem, o elo que não poderia ser religado de outra forma a não ser pelo próprio Deus através do seu Filho Jesus Cristo, pois é impossível que o sangue de bodes remova pecados, segundo Hebreus 10:4, pois somente o Filho de Deus tem o poder para perdoar os nossos pecados e religar-nos novamente a Deus, conforme João 3,16 grita em alto e bom som, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já o profeta Isaías, no capítulo 53 e no versículo 5, ele apresenta uma realidade dizendo que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como eu disse no começo, por mais que a Páscoa seja muitas vezes definida por uma coroa de espinhos, essa é só parte da história. Porque ela não termina assim, pois em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 1, vemos que quando as mulheres foram para o túmulo onde Jesus foi sepultado e encontraram a pedra removida do sepulcro, entraram e não acharam o corpo do Senhor Jesus. Perplexas e assustadas, lhes apareceu dos anjos com vestes resplandecentes, e fizeram uma das perguntas bíblicas mais profundas e assustadoras: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então hoje celebramos a Páscoa com ousadia, sim, ao entender o sacrifício e a morte de Jesus. O fazemos com lágrimas de gratidão nos olhos e um sorriso de vitória nos lábios. Afinal, ele venceu a morte, e isso não tem sabor de chocolate para você? Para mim tem.
mas daquele chocolate amargo e saudável, pois assim como o próprio Jesus, temos a missão de seguir seus passos e carregar a nossa cruz todos os dias, pois ele mesmo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sim, que chocolate! Mas termino este vídeo com João 14, versículo 1, onde mais uma vez o próprio Cristo nos dá uma injeção de fé e esperança, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O que significa que em breve iremos para casa. Não somos daqui. Essa história faz tanto sentido para mim e me faz lembrar da minha identidade, ou seja, quem eu sou em Deus, do meu propósito, o que eu nasci para fazer e do meu destino, para onde minha alma irá depois que essa carcaça parar. E você, qual é a história da sua existência? Feliz Páscoa para ti.